não pela religião. Aí está o caminho do cristão. Isso quer dizer o seguinte: o cristão é dirigido pelo Espírito. O cristão não é dirigido por instituições religiosas. Mas o verdadeiro cristão é dirigido pelo Espírito Santo. Este é o caminho do cristianismo. Pois diz as Escrituras: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É isso que nos coloca no eixo cristão. Sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Daí cristianismo não ser religião. Cristianismo tem uma fundamentação em Deus. Isto é, um relacionamento pessoal com o Criador. Aí está o ser cristão. Aquele que tem uma experiência pessoal com Deus. Então a ênfase primordial do cristianismo está naquele contato pessoal. Deus deseja relacionar-se com o homem. Em outra palavra, nós podemos dizer que Deus quer comunhão. Comunhão com o homem. Desde o primeiro momento da criação do homem, a gente pode ver isso no Éden. Diz as Escrituras que o homem caminhava com Deus lá no Éden. Há 2000 anos atrás, Jesus veio e disse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Essa foi a boa nova apresentada por Jesus Cristo, que alterou todo o sistema religioso até então vigente e abalou com a estrutura de Israel. E os líderes religiosos sentiram o peso da pregação de Jesus Cristo. E viram a consequência. Se o povo acreditasse em Jesus Cristo, a instituição religiosa então estabelecida estaria perdida. Pois o plano de Jesus Cristo quebra a instituição religiosa. Pois a ênfase de Jesus Cristo não está no coletivo. O caminho do homem preza o coletivo. O caminho de Deus preza o indivíduo. Pois a salvação cristã não é para o coletivo. A salvação cristã tem um ponto de partida, e este ponto de partida é a pessoa, é o indivíduo. Jesus é colocado como Salvador
Mas a sua salvação tem o peso individual. Ele não veio salvar igrejas, ele não veio salvar denominações. Então a gente vê a ênfase do cristianismo. Ela preza o indivíduo, a pessoa. É bem diferente da religião. A religião preza o coletivo, porque a religião é obra de homens. E homens querem ganhar o quê? Vantagem. Eles querem ter privilégio. E mantendo o coletivo, alguém vai mantê-los no privilégio com seus dízimos e suas ofertas. Foi isso que viu o sumo sacerdote da época e falou para os seus: se este homem continuar pregando esta pregação e fazendo os milagres que ele faz, o povo vai segui-lo. O resultado, nós vamos perder o nosso sistema. O nosso sistema religioso será desfeito. E teremos que perder os nossos privilégios, nossas honrarias. E teremos que trabalhar, que ir para o campo, pegar na enxada. É isso que os senhores querem? Considerem, senhores. Então, ele disse, é melhor que eu morra, do que nós percamos nossas posições, nossas mordomias, pois o povo seguindo a ele vai nos abandonar e vamos perder nossos dízimos, vamos perder nossas ofertas, e como nos manteremos? Então que eu morra. Sentenciaram Jesus à morte de cruz, que era a morte, que era um horror para o judeu. A morte de cruz era a morte que era um horror para os judeus, inspirava horror neles. E deram a pior morte para Jesus Cristo. Embora aquele que o condenasse, Pilatos, não visse culpa alguma em Jesus Cristo. E até chegou a pedir água e lavou a mão da culpa deste homem. Porque ele mesmo disse, não vejo culpa nesse homem. Nada que mereça levá-lo à morte. Mas o povo, instigado pelos sacerdotes, falaram, cruz para ele. Porque ele diz que é rei, e nós temos por rei César. Aí Pilatos não teve outra maneira. Teve que entregar Cristo à morte. Porque o povo pediu isso, incitado pelos sacerdotes, que já haviam sentenciado em sua cabeça a morte de Jesus Cristo. Por quê? A pregação de Jesus Cristo quebrava a instituição religiosa, mexia com o sistema religioso. E isto quebrava o privilégio daqueles que lideravam o povo. Porque cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. A ênfase do cristianismo está no relacionamento do indivíduo com seu Deus. Isto quer dizer que no cristianismo, Deus quer ter comunhão com o homem. Ele quer habitar dentro de você. Na religião, o Deus fica fora do homem. Por isso que ele tem que fazer imagens de escultura para adorar aquele Deus que está fora dele. Mas no cristianismo é diferente. Deus quer morar dentro de você.
E a marca desta performance é o que disse Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eis a marca do cristão. Quem vive em mim é Cristo. Cristo vive em mim. Aí está a marca do cristão maduro. O cristão que realmente atingiu a maturidade cristã é aquele que vê que dentro dele agora existe Jesus Cristo. O caminho de Deus está dentro dele, pois Deus disse, naquele dia da transfiguração, lá no monte onde Jesus forá: a este segui, a este segui. Este foi o mandamento de Deus, a vontade de Deus, que ele fez os discípulos que estavam ali presentes ouvirem. Um novo mandamento. A partir dali, os 10 mandamentos acabou. A partir dali, a vontade de Deus, o mandamento de Deus é este: seguir a Jesus Cristo, de tal maneira que esse caminho de Deus esteja dentro de você e você possa dizer como Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está a maturidade do cristão. Esse é o cristão maduro, ele tem Cristo dentro dele. Isso é uma experiência, é uma vivência, é um andar com Deus. O religioso, ele tem a religião. Por isso que a primeira pergunta do religioso, você percebe na hora: moço, o senhor está falando aí? De que religião o senhor é? É assim que o religioso se vê, através de rótulos religiosos. Esses são os religiosos. Esses ainda não passaram pela experiência cristã. Esses ainda não podem dizer como disse Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está o cristão maduro. O cristão maduro não pergunta de que religião você é. Ah, você é pastor? Você é sacerdote? Você é espírita? Esse ainda não encontrou o caminho. Ele está na busca. Quem sabe, através dessas pregações, aquela pregação de Cristo bata no coração dele e ele desperte. O reino de Deus é chegado, 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 o reino de Deus é chegado. Esta foi a pregação tônica de Jesus Cristo. Foi a pregação piloto de Jesus Cristo. Por mais de 100 vezes ele disse: o reino de Deus é chegado. Você é capaz de perceber que o reino de Deus é o lugar que une todos os cristãos? Numa só família, na família de Deus? Que o reino de Deus é o lugar onde vivem as novas criaturas? Não é o reino da religião, ou das religiões, ou das instituições religiosas. Marcos, feito por homens ou grupo de homens, por intelectuais que prezam a intelectualidade. Por isso que ele faz teologia. Ele, para receber título de homens, de bacharel em teologia, de mestre e doutores. Coisas de homens, com assinatura de homens embaixo. Mas para nós cristãos, o que importa não é a assinatura de homens embaixo de um título de bacharel, de mestre ou de doutor em teologia. O que importa é termos Cristo dentro de nós. Aí está a assinatura do verdadeiro cristão. Dizer como Paulo: eu não vivo,
mas Cristo vive em mim. Essa é a identidade do cristão verdadeiro, do cristão maturo. Esse é aquele que tem a experiência de comunhão diária com Deus. Ele não tem experiência com Deus de 2, 3 horas ou 3 vezes por semana, ir encontrar Deus em 4 paredes. Como se vocifere em nossos dias: venha aqui que você vai encontrar Deus. Venha passar momentos com Deus. O cristão não passa momentos com Deus, o cristão vive com Deus. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está no trabalho, mas Deus está dentro dele. Pois ele sabe, tem a consciência que está mergulhado no reino de Deus, que o reino de Deus é chegado. Quando Jesus disse o reino de Deus é chegado, Jesus estava dizendo: o reino de Deus está aqui, vocês estão mergulhados no reino de Deus. Mas ele não é deste mundo, mas ele está neste mundo. É uma boa nova, não é? Quantos parâmetros religiosos estão se quebrando na mente de muitos nesse momento? Estão tendo encontro com o verdadeiro caminho cristão, a experiência pessoal com Deus. A presença de Deus está onde a palavra dele é falada, porque disse Jesus Cristo: a minha palavra é espírito, a minha palavra é vida, vida eterna. É isso que veio oferecer Jesus Cristo, tirar você do modo mortal, para entregar-lhe a eternidade. Você já pensou nisso? Jesus veio trazer a eternidade para você. Você não tem eternidade fora de Jesus. Você não tem eternidade fora da palavra, porque a minha palavra é espírito. E você vai ser partícipe do reino de Deus. Eis que o reino de Deus é chegado, disse Jesus, está mergulhado. E somente as novas criaturas têm a lente para enxergá-lo. Pois só os dirigidos pelo Espírito de Deus verão a Deus. E o convite é: seja bem-vindo ao reino de Deus. Torne-se eterno. De que maneira? Ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Elas são o pão da vida espiritual. Ela é a árvore da vida que vai te dar a vida. Que tipo de vida? A vida eterna vai ser gestada em você. Você deixará de ser mortal para se revestir da incorruptibilidade, para se revestir da imortalidade. Já aqui na terra, você vai participar dos privilégios do Filho de Deus, que quebra todo o jugo. A unção, a palavra ungida, quebra todo o jugo neste mundo. Por isso que esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Esse tipo de fé. Deus não quer religioso. Deus não quer religioso. Deus quer novas criaturas. Aqueles que têm uma experiência pessoal com Deus. Aqueles que vão dizer, como disse Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. São os nova criatura, ou cidadãos do reino de Deus, que se tornaram partícipes da eternidade. É uma boa nova, né? Hoje acho que aprendemos bastante. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. Senhor, obrigado por nos tirar dos estados religiosos, para nos colocar no estado do reino de Deus, as novas criaturas, lugar onde estão a nação santa eleita, os filhos de Deus, os que gozarão a eternidade contigo, que o diabo não pode condenar, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro.
E não há acusação contra aqueles que estão em Jesus Cristo e que trazem Jesus Cristo dentro deles. Obrigado por essa fé protetora, amparadora e poderosa, que quebra todo o jugo deste mundo. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que tu nos deste como sacerdote teus, como está escrito no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10, que nós somos sacerdote. Você que está me ouvindo, você é sacerdote. Vai lá, para você ter essa fé. Com essa âncora, apoiado na tua palavra que nos desse autoridade sobre toda a força do inimigo, e o inimigo é Satanás e seus anjos, e que podemos pisar serpentes e escorpiões, que representam esses anjos malignos, e passarão o céu e a terra, e a tua palavra não passará, nós dizemos, em nome de Jesus Cristo. Você, espírito de enfermidade, espírito de morte, sai do nosso corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Saia de todos os nossos órgãos internos, todo espírito de morte e enfermidade. Sai do nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai do nosso corpo, espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai de nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, inveja, depressão, angústia. Saia também de nossas vidas e de nossas nações, espírito de pobreza, miséria e desgraça e dívida, em o nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus, a quebra do jugo do religioso. Amém.